interromper aqui o meu discurso porque eu esqueci-me de dizer que eu vou gravar esta sessão e, portanto, quem não quiser estar na gravação pode desligar a câmara e pode mudar o seu nome. Pode mudar o seu nome aqui no Colibri Zoom. Portanto, comecei a gravar neste momento. Portanto, este combate às alterações climáticas e a nossa adaptação a essas alterações tem várias dimensões, há várias coisas que nós podemos fazer. Nós, neste webinar, vamos nos centrar ao nível das políticas, das estratégias e do planeamento, em duas dimensões. Numa dimensão mais geral, que vai ser abordada pelo Dr. João Telha, do CEDRO, isto é, Centro de Estudo e Desenvolvimento Rural e Urbano, que vai falar de forma sintética sobre a situação de Portugal em geral e especialmente da área metropolitana de Lisboa. E, em segundo lugar, vamos ter o engenheiro Nuno Rodrigues, que é responsável pelos projetos ambientais da Navigator, que nos vai apresentar as propostas desta empresa face ao desafio desta ação climática. Portanto, o que nós combinámos foi que o primeiro orador era o Dr. João, a seguir o engenheiro Nuno, e no final teremos um período de debates e discussão. Está bem? Obrigado mais uma vez pela vossa presença. Ainda estão pessoas a chegar, mas eu dou a palavra então ao João. João, faz favor. Muito obrigado, Helena. Bom dia a todos. Muito obrigado ao Instituto Politécnico de Setúbal pelo convite que endereçou a mim e ao CEDRU. E eu partilhava aqui em off antes que isto é um desafio tremendo, porque ir para falar deste tema tão vasto em 20 minutos e ir do global ao local é uma viagem vertiginosa e, portanto, espero que cumpra o objetivo e peço à Helena que, se estiver a ultrapassar o tempo, também me chame a atenção. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação para suportar. Portanto, estão a ver a minha apresentação? Peço desculpa. Portanto, estão a ver, não é? Sim, força. Estamos a ver perfeitamente. Okay. Muito obrigado. Portanto, a apresentação que eu preparei, no fundo, tenta enquadrar aqui um pouco a temática das alterações climáticas, as respostas possíveis a este problema, porque é que ele é tão importante e depois percebermos como é que têm evoluído as políticas, as estratégias e os planos de adaptação, especialmente em Portugal e também com um enfoque particular no final, a questão da área metropolitana de Lisboa e no trabalho que nós desenvolvemos no CEDRU, na coordenação do Plano Metropolitano de Adaptação às Alterações Climáticas. Eu penso que todos terão noção, mas não quero mais recordar o que é que são alterações climáticas e porque é que este problema é certamente o maior problema que a humanidade enfrenta no século XXI. Nos últimos 200 anos, sensivelmente, é evidente que houve um aquecimento da temperatura média do planeta. Eu vou aqui ligar aqui o ponteiro. Que houve um aquecimento da temperatura média do planeta e está identificada uma correlação muito forte entre o aumento dessa temperatura e o aumento das emissões de gases com efeitos de estufa. Portanto, é um processo que se iniciou com a Revolução Industrial e que, portanto, se tem intensificado cada vez mais com o desenvolvimento económico e, portanto, projeta-se que, sendo verdadeira esta correlação e aumentarem os níveis de emissões de gases com efeitos de estufa, como tem evoluído até hoje, se continuarmos nesta trajetória, chegaremos a 2100... Quero pôr aí o webinar do Politécnico sobre alterações climáticas. Chegaremos até 2100 com um aumento da temperatura média do planeta que poderá variar
entre quase 6 graus, entre mais de 2 graus e quase 6 graus centígrados. No entanto, se conseguirmos reduzir o nosso nível de emissões para os níveis que foram acordados no Acordo de Paris, nós poderemos chegar a 2100 com um aumento da temperatura média do planeta na ordem de 1,5 graus. Claro que isto é a temperatura média do planeta e o planeta não tem o mesmo clima em todas as regiões do mundo e, portanto, algumas regiões serão particularmente mais afetadas por este problema do que outras. Infelizmente, Portugal, estamos num dos chamados hotspots de vulnerabilidade às alterações climáticas. A bacia do Mediterrâneo, o sul da Europa, são particularmente mais vulneráveis ainda, quer ao aumento da temperatura, das temperaturas de superfície, quer à redução da precipitação. E, portanto, as perspectivas, os impactos que isto pode trazer para a agricultura, para as florestas, para a economia, para o turismo, para a saúde humana, para os transportes e comunicações, para os recursos hídricos, para a biodiversidade, são efeitos tremendos e que nós temos de começar, temos de ter uma resposta o mais rápido possível. Mas que tipo de resposta? Como é que nós podemos, de facto, combater este problema? Reconhecendo que as alterações climáticas decorrem da concentração de gases com efeito de estufa e que provocam impactos em múltiplos setores, naturalmente a primeira resposta que tem que se dar é reduzir a concentração de gases com efeito de estufa. E, portanto, isto são estratégias designadas estratégias de mitigação. São estratégias que são sobretudo resultantes de políticas definidas a nível global, o resulta do Acordo de Paris, mas também a nível de políticas nacionais. É importante termos presente que reduzir as emissões em Portugal, ou no Chile, ou na China, tem o mesmo efeito para atenuar o problema ao nível global. Emissões são emissões, concentram-se na atmosfera e, portanto, o local onde elas são emitidas não é o mais importante. Mas, por outro lado, nas últimas décadas é cada vez mais reconhecido, para além destas estratégias de mitigação, é fundamental adoptarmos também estratégias de adaptação, porque é certo que este processo é um processo que, por um lado, não estamos a vencer, não estamos a mitigar o suficiente para reduzir a concentração de gases com efeito de estufa, e mesmo que estivéssemos, mesmo que todas as emissões do planeta parassem, como agora pararam durante a pandemia, há processos geofísicos que estão a desenvolver e que, portanto, vão induzir de qualquer modo alterações climáticas e, não menos importante, atualmente nós também já não estamos adaptados ao clima atual em muitos domínios e, portanto, estamos já vulneráveis ao nosso clima atual e que é também um clima que se tem alterado bastante nos últimos tempos. Face a isto, quais foram os objetivos que foram definidos ao nível global pelas Nações Unidas e que estão, os objetivos específicos estão associados a este objetivo de desenvolvimento sustentável, que é adotar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus impactos. Bom, passam essencialmente por reforçar a resiliência e a capacidade de adaptação aos riscos, por integrar as medidas relacionadas com as alterações climáticas nas políticas, nas estratégias, nos planeamentos nacionais, por uma questão que é aqui muito cara, como falámos há pouco com a Helena, muito cara ao papel do Politécnico, que é melhorar a educação, aumentar a consciencialização e a capacidade humana e institucional sobre estas respostas a alterações climáticas. Também mobilizar recursos financeiros que permitam aos países em desenvolvimento responder às suas necessidades para se adaptarem, para mitigarem as alterações climáticas e os seus efeitos. Criar também nesses países capacidade para o planeamento e gestão eficaz no respeito às alterações climáticas e, por fim, mas talvez o mais importante, reconhecer o papel das COP, portanto, da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas, como o principal fórum internacional e intergovernamental para negociar a resposta global às alterações climáticas. Como é que nos estamos a comportar? Bom, não muito bem, na verdade. Como a Helena já referia há pouco, é sabido que os resultados não estão a aparecer.
aqui trago-vos aqui uma avaliação feita pela União Europeia do progresso relativamente à concretização dos 17 ODS nos últimos 5 anos, e a avaliação que é feita é que, embora haja progressos significativos em grande parte dos domínios, no ODS 13, de facto, há uma estagnação, portanto não há um recuo, mas também não há um progresso significativo no cômputo geral. É visível que houve alguns progressos, evidentemente, há questões relacionadas, há progressos na área da eficiência energética, do aumento da componente de energias renováveis na produção energética global, mesmo em termos de planeamento, temos aqui um indicador que é a população abrangida, no fundo a população residente em municípios que pertencem ao Pacto dos Autarcas e, portanto, que estão comprometidas com metas mais ambiciosas em termos de redução das emissões e de combate às alterações climáticas, mas de facto estes pequenos progressos acabam por ser reduzidos, atenuados, anulados pelo aumento que continua a verificar-se das emissões de gases com efeitos de estufa, do setor dos transportes, as emissões dos veículos automóveis continuam a aumentar, e também os impactos climáticos continuam a verificar-se e que demonstram que, de facto, continuamos a não estar devidamente adaptados ao clima atual e às alterações e às suas alterações e aos impactos que isso tem, quer nos oceanos, quer em termos de eventos climáticos extremos e as perdas sociais e, sobretudo, económicas que lhes estão associadas. Mas o que é que tem sido feito na realidade? Se olharmos para esta linha do tempo, o que nós verificamos é que esta última década foi, no fundo, uma década de planeamento. E em Portugal nós temos acompanhado os grandes marcos de planeamento globais e europeus, começando ainda um projeto fundamental, embrionário, seminal, foi o projeto CIAM, que estudou os cenários, os impactos e propôs medidas de adaptação ao nível nacional para todo o país, um projeto liderado pelo professor Filipe Duarte Santos, em 2002, que depois foi posteriormente revisto. E em 2009 temos, depois, na sequência do Livro Branco Europeu para a Adaptação às Alterações Climáticas, todos os Estados-membros desenvolveram as suas estratégias nacionais de adaptação às alterações climáticas e que foram posteriormente revistas na sequência do último relatório do painel intergovernamental das Nações Unidas sobre alterações climáticas, do IPCC. Foram posteriormente revistas estas estratégias e neste momento o que temos em vigor é esta ENAC 2020, que define no fundo o quadro global para o país, a estratégia macro de resposta, mas que carecia de facto de mecanismos, de instrumentos que permitissem que essa resposta, que tem que ser necessariamente uma resposta local, pudesse ser operacionalizada. E isso só começou realmente a acontecer nos últimos 5 anos, com a disseminação a nível nacional de estratégias e planos de adaptação às alterações climáticas a nível municipal, intermunicipal e metropolitano. Para isto foi fundamental o projeto Clima Adapte Local, onde se desenvolveram 27 estratégias municipais de adaptação às alterações climáticas e que foi o embrião da criação da rede de municípios para a adaptação local às alterações climáticas. Já em 2018, o Ministério do Ambiente apresentou o Plano de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas, que no fundo é o plano de ação que operacionaliza a Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas. E, portanto, chegamos aqui a um momento decisivo em que podemos dizer que temos o planeamento nacional feito, temos planeamento local bastante desenvolvido, como vamos ver em seguida, e estamos no início de um novo período, um período decisivo de arranque de um novo período de programação de fundos comunitários, em que as alterações climáticas são um desígnio fundamental, encarados como um desígnio fundamental,
e que é ainda mais reforçado neste contexto de resposta, de recuperação económica da Europa aos efeitos da Covid-19 e que, portanto, traduz-se num volume de investimento inédito para Portugal, do qual uma grande parte permitirá com certeza a implementação dos planos de ação que foram definidos nos últimos 5 anos para a adaptação às alterações climáticas. Em termos locais, qual é então o estado da arte em termos de planeamento da adaptação às alterações climáticas? Até 2015, em Portugal havia apenas 3 municípios, todos na área metropolitana de Lisboa, Almada, Cascais e Sintra, que tinham algum tipo de estratégia ou plano de adaptação às alterações climáticas. Com o projeto Clima Adapt em 2015, que foi financiado pelos EEA Grants, esta densidade aumentou consideravelmente para 27 municípios de todo o país, todas as comunidades intermunicipais e áreas metropolitanas e regiões autónomas. E depois, com o estímulo financeiro do POCEUR, nos últimos 2, 3 anos, este número de municípios que tinham estratégias e planos de adaptação às alterações climáticas ampliou-se consideravelmente. Hoje em dia, 66 municípios têm algum tipo de estratégia ou plano local, municipal de adaptação, e para além disso também foram desenvolvidos planos de âmbito intermunicipal ou metropolitano que cobre praticamente todas, menos 5 das NUTS 3 do país. E, portanto, podemos dizer que, embora ao nível local apenas 20% dos municípios portugueses tenham uma estratégia municipal, um plano de ação para a adaptação às alterações climáticas, ao nível das NUTS 3 e, portanto, o planeamento mais à escala regional, subregional, de facto há trabalho feito, há trabalho desenvolvido, há prioridades identificadas para responder às vulnerabilidades específicas desses territórios. Estes planos de adaptação, essencialmente, têm todos a mesma estrutura e passam fundamentalmente por conhecer quais é que são as vulnerabilidades atuais do território às alterações climáticas, analisar os cenários climáticos, as projeções de como o clima irá evoluir, tendo como referência ao final do século, e a partir daí perceber quais é que serão as vulnerabilidades climáticas no futuro e perceber então qual é a estratégia e qual é o plano de ação, quais são as ações que têm de ser implementadas para responder a esses desafios, a essas vulnerabilidades futuras. E é aqui descer ainda mais na nossa escala de análise e focar-me então num plano concreto que nós desenvolvemos e concluímos no final de 2019, que é o Plano Metropolitano de Adaptação às Alterações Climáticas, que foi promovido pela Área Metropolitana de Lisboa, para os 18 concelhos da Área Metropolitana de Lisboa. Este plano começou precisamente por um trabalho que está aqui muitíssimo simplificado, mas por um trabalho que procurou identificar sobretudo quais eram as vulnerabilidades atuais e futuras da área metropolitana de Lisboa e que concluiu que existem 4 forçadores climáticos, 4 fatores climáticos cuja evolução traduzir-se-á nas vulnerabilidades prioritárias relativamente às quais a região tem que se adaptar. Desde logo as temperaturas elevadas, projeta-se um aumento muito significativo das temperaturas já em meados do século e no final do século, em toda a área metropolitana, com nuances naturalmente, mas que afetará sobretudo, tornará especialmente vulneráveis as regiões mais do interior, que enfim não beneficiam da influência marítima, e também as zonas mais densamente urbanizadas da área metropolitana de Lisboa, que são as que são mais afetadas pelo fenómeno da ilha urbana de calor. Depois, as questões das secas. Projetam-se reduções muito significativas da precipitação
e isso afetará sobretudo as regiões mais interiores da área metropolitana de Lisboa, sendo que são também particularmente vulneráveis os concelhos, as freguesias, onde as atividades agrícolas, florestais têm um peso mais significativo na sua economia, no seu emprego e, portanto, cuja atividade poderá ser mais afetada e terão que desenvolver um esforço maior para se adaptar a esta escassez. Depois a questão das cheias e inundações é um problema que hoje persiste, sobretudo na área metropolitana norte, na área metropolitana sul é um problema que praticamente só tem expressão no concelho de Setúbal, a questão das cheias da Ribeira do Livramento são mais conhecidas. Na área metropolitana norte, as questões da bacia do Trancão, mesmo dentro do concelho de Lisboa existem diversos problemas, Algés, Amor, mesmo em Mafra, o troço final de algumas bacias hidrográficas tem algumas vulnerabilidades mais elevadas relativamente às cheias e inundações, e embora se projete uma escassez da precipitação até ao final do século, poderão aumentar ligeiramente os fenómenos extremos de precipitação, sobretudo no inverno, e portanto é preciso também prepararmos e adaptarmos a esses fenómenos. E por fim, mas não menos importante, a questão da subida do nível médio do mar. As projeções mais recentes prevêem que até final do século o nível médio do mar, médio, não é, poderá subir entre um pouco mais de 50 centímetros até cerca de 1,70 m. A costa portuguesa, o litoral português na Europa é dos mais expostos, dos mais vulneráveis à subida do nível médio do mar e eventos extremos de galgamentos costeiros, inundações. Também temos a erosão costeira, também é um grave problema que temos em Portugal, e na área metropolitana de Lisboa há um dos troços mais sensíveis à subida do nível médio do mar, que é o litoral do concelho de Almada, portanto desde a Cova do Vapor, a Costa da Caparica até à Fonte da Telha, que é particularmente vulnerável a estes fenómenos. E portanto temos que ter uma estratégia, temos que nos adaptar a esta evolução projetada. Neste sentido foi definida uma estratégia que tem como visão que a área metropolitana de Lisboa se torne uma metrópole preparada para lidar com as alterações climáticas, promovendo a adaptação como instrumento para construir um território mais sustentável, mas também garanta um modelo de desenvolvimento mais equitativo e territorialmente mais justo para afirmar a sua capacidade de inovação e a sua atratividade global. Como é que isto se operacionaliza? Por um lado, através de uma agenda metropolitana de adaptação às alterações climáticas, dirigida aos 4 riscos climáticos prioritários que eu acabei de enunciar, e organizar em 13 objetivos estratégicos e 76 medidas de adaptação. Portanto, no fundo, são linhas de intervenção que são propostas para os municípios e os atores estratégicos da região implementarem. Isto passa também por aumentar a capacidade adaptativa metropolitana, seja através da definição de orientações para o ordenamento do território, que foram desenvolvidas no âmbito do plano, seja através de recomendações específicas, através de agendas metropolitanas de adaptação setorial para os diversos setores e para os stakeholders regionais que poderão ser mais afetados pelas alterações climáticas, seja pela gestão do plano e da sua implementação, mas também, e este é um aspecto relativamente inovador do Plano Metropolitano de Adaptação às Alterações Climáticas, comparando com planos de outras metrópoles a nível mundial, com projetos concretos, projetos estratégicos de âmbito metropolitano, não apenas projetos locais, mas projetos pensados à escala metropolitana e que contribuirão decisivamente para a implementação desta estratégia. Isto é um processo, a concepção destes projetos estratégicos metropolitanos é um processo que está atualmente ainda a decorrer, mas é um processo muito virtuoso, que está a ser uma aprendizagem excelente e que no fundo o que é, como resultado deste plano e do trabalho conjunto que foi desenvolvido entre a equipa, os municípios e os vários atores da região, conceberam-se um conjunto de projetos
que não estão só focados na dimensão local, mas sobretudo na dimensão verdadeira do problema, intervindo ao nível das bacias hidrográficas, por exemplo, e não apenas de alguns dos seus troços, intervindo em termos de corredores ecológicos e da sua valorização, e também procurando ter uma abordagem integrada, coerente, com o mesmo nível de qualidade em toda a área metropolitana, em termos de laboratórios de adaptação urbana às ondas de calor. No fundo, são intervenções no espaço público das áreas urbanas mais vulneráveis às temperaturas elevadas. Portanto, nesta dimensão deverão ser desenvolvidos uma intervenção em cada um dos concelhos da área metropolitana. Quanto aos corredores verdes e azuis intermunicipais, são intervenções destinadas sobretudo à questão das cheias e, portanto, à regularização das linhas de água, à renaturalização das linhas de água, que naturalmente terá também efeitos positivos para outros riscos climáticos, como as temperaturas elevadas, mas que são projetos que, tirando a Ribeira do Livramento, estarão todos concentrados na área metropolitana norte, que é onde este risco efetivamente existe e tem maior incidência, e depois estão também a ser equacionados a criação de 7 grandes corredores ecológicos, parques verdes regionais, portanto grandes contínuos verdes integrados, preservados e valorizados, dos quais 3 são na área metropolitana norte, e na Península de Setúbal, o corredor ecológico Coina-Vala Real, o corredor ecológico Tejo-Sado, um ribeirinho de Montijo-Samoco e outro também mais na margem de Trafaria e a Lagoa da Albufeira. Para concluir, algumas conclusões que eu penso que já fui alvitrando ao longo da minha apresentação. As alterações climáticas são de facto um desafio tremendo e não tenhamos dúvidas, são o maior desafio que a humanidade enfrenta no século XXI. E combatê-lo e os seus impactos tem que ser um objetivo prioritário para todos. No entanto, como nós vimos, o progresso é lento, é evidente que o combate está ainda a começar. E é notório, sobretudo neste contexto de emergência que nós vivemos devido à pandemia do Covid-19, a falta de sentido de urgência relativamente a esta ameaça das alterações climáticas, por ser uma ameaça de médio e longo prazo, o que de facto tem ocorrido para o atraso significativo na implementação destas estratégias de mitigação e adaptação a todas as escalas. Abro um pequeno parênteses para ter noção do que estamos a falar. Isto não são coisas comparáveis, mas é bom termos esta noção. Nós nestes 6 meses temos 1.600 óbitos decorrentes do Covid-19 e o país mobilizou-se como se mobilizou e todo o mundo se mobilizou como mobilizou para responder a esta pandemia. Mas a onda de calor de 2013 em Portugal morreram 1.800 pessoas, portanto numa semana. Em maio, a onda de calor que nós tivemos já este ano em Portugal foi responsável por 510 óbitos adicionais relativamente ao que tinha acontecido no ano anterior. Portanto, as alterações climáticas, os riscos climáticos, os impactos climáticos têm de facto um efeito tremendo na saúde humana, na segurança de pessoas e bens, nas atividades económicas, e não o podemos de modo algum menosprezar. De facto, Portugal tem investido no planeamento da adaptação climática, é um bom exemplo a nível internacional. Na última década conceberam-se políticas, estratégias e planos a todas as escalas, desde a europeia à municipal, e certamente Portugal está entre os países europeus que mais têm investido na sua preparação. Mas também é verdade, como vimos, que nem todo o país está igualmente preparado. 80% dos municípios ainda não têm um plano local e um plano de ação local identificado. Isto é muito importante porque é preciso perceber o que é que queremos fazer de facto em termos de adaptação às alterações climáticas. Quais são os projetos concretos, onde é que nós queremos investir. Sobretudo porque estamos num momento em que tudo aparenta que vamos ter de facto dinheiro para investir e para concretizar esta mudança. É urgente passar dos planos às ações e a próxima década é decisiva. Vêm as notícias com certeza e, portanto, o que se perspectiva é um investimento em Portugal de 54 mil milhões de euros
do Orçamento da União Europeia para 2001-2027, dos quais 60% têm que ser executados nos primeiros 4 anos, e portanto é um volume de investimento como nunca foi investido em Portugal, e portanto será decisivo para implementar estas estratégias de mitigação e adaptação às alterações climáticas. Muito obrigado. Muito obrigada, João. Espero que tenha cumprido o tempo. Com mais 5 ou mais 6 minutos. Como combinámos no início do webinar, dou agora a palavra ao engenheiro Nuno e o período de discussão será no final. Okay. Nuno, quando quiser. Obrigado, Helena. Bom dia a todos. Enquanto me apresento, enquanto vou falando só um bocadinho do que vou dizer, vou partilhar então aqui a minha apresentação. Portanto, depois venho-nos falar aqui um bocadinho sobre a Navigator Company e a forma como... Conseguem ver a apresentação? Não é mais nada. Perfeito. Vamos a ver, sim, estamos. Portanto, eu queria aproveitar também, como a Helena disse muito bem, eu sou o Nuno Rodrigues e estou responsável dos projetos ambientais aqui na Navigator, e hoje então eu gostava de vos falar um bocadinho do que é a Navigator Company. Muitos de vocês já conhecerão, mas acho que não se perde nada em dar aqui um pequeno enquadramento, e depois falar de como é que nós definimos o nosso roadmap interno, portanto, o nosso roteiro para a nossa neutralidade carbónica. Tem um objetivo até 2035, ok? Dentro das políticas internacionais e nacionais, como é que nós nos inserimos? E depois falar da evolução das emissões que nós esperamos, okay? E dos projetos que vamos implementar. Portanto, começaria por apresentar a Navigator. Portanto, a Navigator Company é uma empresa produtora integrada de pasta e papel, mas não só de pasta e papel, porque a nossa atividade começa na floresta. E ainda antes da floresta, nos próprios viveiros de plantas florestais. Portanto, nós somos um líder na produção dos clones do eucalipto, mas em clones, entenda-se, não fazemos engenharia genética, não. Nós fazemos melhoramento da espécie pela reprodução de árvores, com as características que nós achamos adequadas para cada região do país. Depois, não só do eucalipto, mas também temos nos nossos viveiros também temos outras plantas que são florestais, sobreiros, pinheiro manso, tudo disponível nos nossos viveiros. Desses viveiros saem então os clones dos eucaliptos e também de outras árvores florestais para o nosso desenvolvimento da floresta, perdão, que é uma floresta sustentável, portanto é uma floresta certificada, 110 mil hectares em Portugal que nós gerimos, e que não é suficiente, porque representa cerca de menos de 20% do nosso abastecimento. Portanto, nós aceitamos nas nossas fábricas muita madeira ou muita rolaria vinda dos nossos fornecedores, e já lá vamos ver a importância que isto representa, e produzimos 1,6 milhões de toneladas de pasta de papel em Portugal e 1,6 milhões de toneladas de papel de escritório, aquele papel de escrita e de impressão, aquelas resmas A4 ou resmas A3 ou até próprios livros são feitos com este papel. E temos um negócio mais recente, desde 2015, que é o negócio do tixo, portanto, os guardanapos e rolos de papel higiênico. Para além disso, também temos uma componente energética bastante significativa, em que nós somos, em Portugal, se não somos o maior, somos um dos maiores produtores de energia a partir de biomassa, de energia renovável a partir de biomassa, e produzimos cerca de 4% de energia em Portugal. Isto é uma fotografia da Navigator. Navigator, com estes números de produções, nós somos o maior produtor europeu deste papel, de escrita e de impressão fina, e também somos o líder europeu na produção de pasta branqueada a partir do eucalipto. Essa fotografia que estão a ver do lado esquerdo é uma fotografia do Complexo de Setúbal, okay, onde nós temos uma das nossas fábricas, mas globalmente nós temos um volume de negócios de 1,6 mil milhões, em que 91% das nossas vendas são para 130 países. Isso significa que nós, apesar de sermos o terceiro maior exportador em Portugal, somos um dos que mais, ou se não o que mais, valor acrescentado incorpora, valor acrescentado nacional incorpora. Okay? Também envolvemos no nosso processo cerca de 7 mil fornecedores
Okay? E contamos com cerca de 3.300 colaboradores qualificados. Como disse, a nossa floresta é certificada e é sustentável. Okay? Produzimos aquela marca, que é a marca Navigator, que também na prática nos ajudou a dar o nome à empresa, a renomear a empresa, que é a marca líder mundial neste segmento dos papéis de escritório. Okay? Finalizar aqui o que é a Navigator, dizer que temos 4 complexos industriais, portanto já vimos a fotografia do de Setúbal, temos o da Figueira da Foz também, com uma fábrica em tudo cimentado de Setúbal, em que fazemos pasta de papel integrada, significa que esta pasta toda é incorporada na produção do papel. Okay? Depois temos uma fábrica em Aveiro, um bocadinho mais pequena, portanto, a de Setúbal tem 550.000 toneladas instaladas, de pasta, a da Figueira 650. Em termos de papel, elas são quase equivalentes, portanto, 790.000 toneladas na Figueira e 775 em Setúbal. A fábrica de Aveiro inicialmente aparece como uma fábrica de pasta apenas, sendo que em 2018 entrou em operação a nova fábrica de papel ticho, que permite integrar parte dessa produção de pasta. E depois temos uma unidade em Vila Velha, que é apenas para a produção de papel ticho. Em Vila Velha nós não produzimos pasta. Okay? Perdão. Agora, este foi a forma como o Navigator está em Portugal e no mundo, na prática. E exatamente por isso também é importante percebermos que tínhamos de definir aqui um roteiro, certo? Para de certa forma, contrapor as alterações climáticas e o impacto que isso pode ter na nossa atividade, e queríamos dar o nosso contributo. E por isso acabámos por, tendo em conta o Acordo de Paris e também o roteiro para a neutralidade carbónica em Portugal, 2050, decidimos então definir o nosso roteiro para a neutralidade carbónica que esperamos atingir até 2035. Ok? Então, nós definimos 4 objetivos e com esses 4 objetivos, sendo que o primeiro é a produção de energia nos nossos complexos totalmente a partir de fontes renováveis. Nós neste momento produzimos com base em biomassa, como já referi, mas também com base em gás natural e alguma coisa ainda que mínima a partir de fuel óleo que queremos substituir. Depois também queremos, com isto entramos no objetivo número 2, que é a redução de emissões de CO2 pela implementação de tecnologias mais limpas, ok? Tecnologias que, em situações em que é necessário consumir combustíveis fósseis, bem, então que consumimos aqueles que têm menos emissões e que têm menos pegada. Um terceiro objetivo passa pela redução do consumo específico de energia. Nós somos um dos principais consumidores, além de produtores, também somos um dos principais consumidores de energia em Portugal, e é importante pensar que não basta alterar, mas é preciso também reduzir o nosso consumo de energia, não só elétrica, às vezes nós falamos, consumimos energia, houve-se elétrica do outro lado, mas nós, para que tenham noção, por cada unidade de energia elétrica que nós consumimos 4 unidades de energia térmica. Portanto, é importante reduzir não só o consumo de energia elétrica, mas também térmica. E no final, o objetivo número 4 passa por, então, fazer a compensação das emissões do que nós não conseguimos eliminar. Okay? Portanto, estes objetivos compõem-se em medidas. Estas medidas com aplicação aqui em cada um das nossas 4 fábricas, que falei há bocado. Eu se calhar, deixarei isto para discutir um bocadinho mais à frente, porque daqui a bocado nós vamos perceber como é que estas medidas se vão implementar ao longo do tempo. Portanto, aqui para dizer que é importante que se entenda que estas medidas, de certa forma, estão ligadas a cada um destes 4 objetivos de que falei, que são depois, então, implementados em cada uma dos complexos industriais, como se pode aí ver do vosso lado direito. Estas medidas, que já vamos ver um bocadinho mais à frente em detalhe, esperamos que cada uma delas contribua para a redução das emissões, e assim consideramos, de forma que, quando chegarmos a 2035, nós possamos dizer que temos uma redução de 90% das emissões de CO2 face a 2018. Esse valor, 774, são emissões auditadas, portanto, nós estamos
Comércio Europeu de Licenças de Emissão, no CEL, e fazemos as nossas emissões são auditadas todos os anos. Os valores que vocês conseguem ver aí, assim, nesse laranja mais batido, são as nossas projeções, são as nossas esperadas, e reparem que nós, apesar de já termos aqui as emissões de 2019, nesta altura já estão auditadas, mas para dizer que quando nós fizemos este plano, nós efetivamente tínhamos esta visão das 750. Para a vossa informação, se a memória não falha, em 2019 estamos com 745, por volta disso. Ou seja, nós estamos mais ou menos, em 2019 eu diria que até ficámos um bocadinho mais abaixo do nosso objetivo. 2020 é um ano atípico, porque nós tivemos aqui, a pandemia teve um impacto significativo na nossa atividade. Portanto, nós parámos fábricas, em Setúbal nós parámos fábricas de papel e reduzimos a produção de fábrica de pasta, e isso obviamente também vai ter depois um impacto nas emissões, em que vamos ter menos emissões certamente. No entanto, é uma redução que eu diria que não é derivada totalmente do plano de descarbonização. Há aqui algum impacto do plano de descarbonização, deste roteiro de descarbonização, mas eu diria que o maior contributo será devido à pandemia, não é? O que de certa forma também nos levou, e é por isso que também do vosso lado direito conseguem ver aí um carimbo a dizer em revisão, porque estes desafios que a pandemia nos colocou levou a que nós tenhamos que rever este plano. Porquê? Porque nós neste momento esta pandemia também traduziu-se numa revolução digital, e bem, e de certa forma isso vai alterar ou está a alterar a forma como se consome pasta e papel, e então nós iremos durante este ano fazer esta revisão ao plano e tentar provavelmente reagendar alguns projetos, mas para já, mas que acreditamos que, e aí estamos comprometidos com esta meta de uma redução bastante significativa, 85%, 90% das emissões até 2035. Obviamente esta redução de emissões globais depois também tem um impacto nas nossas emissões específicas por tonelada de produto produzido. Portanto, nós em termos de relatório de sustentabilidade, que está disponível e é público e podem consultar, nós em 2018 tínhamos cerca de 0,25 toneladas de CO2 por tonelada de produto e esperamos em 2035 0,02 toneladas de CO2, portanto 20 kg de CO2 por tonelada de produto. Ok? Isso é necessário para garantir estes 695 mil toneladas de redução de toneladas de CO2. É necessário investir, é necessário continuar com a nossa política de investimentos ambientais, e nos próximos 15 anos nós estimamos um investimento de cerca de 158 milhões de euros. Mas se conseguem, se repararem no gráfico de baixo, portanto, o nosso esforço principal é agora ao longo destes primeiros anos, ou seja, isto não é um plano que nós dizemos, nós temos 15 anos e vamos investir no fim. Vamos andar agora uns anos a estudar e investimos no fim. Nós tomámos a política um bocado, fomos em contraciclo, ou seja, nós sabíamos que já tínhamos alguns projetos que tínhamos que os fazer e que eram urgentes, e ao estabelecer o nosso roteiro, decidimos então começar desde já a investir em projetos já relevantes, e se repararem, mais de 50% do CAPEX previsto nos próximos 15 anos para este roadmap, eu diria que estará concluído até 2021. Ok? Isto leva-me então a falar um bocadinho mais do quanto é que nós vamos gastar em cada um dos complexos, porque estes 158 milhões dividem-se de acordo com aquelas iniciativas que nós vimos há bocado, e no complexo Setúbal, que é aqui não o mais relevante, mas o que se insere na zona onde nós falamos hoje, estamos a prever então este gasto de 63 milhões de euros nos próximos anos. Okay? Estes projetos, de certa forma, distribuem-se por este plano de ação. Este plano de ação, então como ainda tenho aqui alguns minutos, ainda vou aproveitar para falar aqui um bocadinho mais dos projetos em detalhe, portanto, especialmente do complexo de Setúbal. Portanto, nós atualmente, as nossas caldeiras são caldeiras de biomassa e de recuperação,
e também temos umas caldeiras a fuel óleo, também já com alguma idade na fábrica velha de papel. Portanto, Setúbal tem uma fábrica de papel, digamos, não é velha, mas mais antiga. Depois temos uma fábrica de pasta da década de 70 e temos uma fábrica de papel de 2009. Nesta fábrica de papel, nesta fábrica nova, a tecnologia escolhida para a produção de energia térmica foi principalmente a partir de gás natural, porque já não tínhamos mais biomassa, porque a fábrica velha de papel, grande parte dessa energia que ela consome energia térmica, tal como na fábrica de pasta, é a partir de biomassa. Ainda assim, existem umas caldeiras velhas a fuel óleo, que são caldeiras de reserva, que operam menos de 500 horas por ano. No entanto, elas existem e é necessário também equacioná-las. Portanto, todas estas caldeiras têm queimadores a fuel óleo. No caso da caldeira de biomassa, na CB, ou na caldeira de recuperação, na CR, são queimadores de backup, ou seja, as caldeiras funcionam tipicamente da biomassa. No entanto, quando é necessário algum combustível de apoio, algum aporte térmico por dificuldades na operação das mesmas, recorre-se ao fuel óleo. E uma das iniciativas que nós temos é acabar com o fuel óleo em Setúbal, e para isso passa precisamente por substituir esse fuel óleo por um combustível mais limpo e com menos risco de operação e com menos risco em termos de segurança ambiental, que é o gás natural. Portanto, o gás natural, estamos a falar de um pipeline com uma válvula e uma combustão direta. Portanto, não há um armazenamento, não há um risco de risco operacional, nem um risco ambiental tão grave como o fuel óleo. Adicionalmente, nós também temos previsto também uma nova caldeira de recuperação que irá substituir a velha nos próximos anos. Aqui é um projeto a mais longo prazo. Temos otimizações na forma como geramos vapor no próprio complexo e depois substituir a produção de cal, portanto, que é feita num forno de cal que a fábrica tem para a recuperação química, portanto, para evitar o desperdício de produtos químicos. Existe um ciclo de recuperação química, de certa forma, reaproveita o subproduto de um processo, é reaproveitado e é recuperado para voltar ao ciclo de produção, e essa recuperação, uma das etapas é precisamente ter um forno de cal que consome gás natural. Atualmente consumiu fuel, nós convertemos para gás natural em 2013, se a memória não falha, e agora queremos fazer outra conversão e passá-lo para biomassa. E depois no final temos aqui um projeto que é um projeto interessantíssimo, que está um bocadinho mais a longo prazo, porque a própria tecnologia atualmente ainda não está madura, que é um projeto de gasificação de biomassa, que passa por aqueles consumos de gás natural que eu estava a falar, que nós temos que ter estes consumidores de backup, mas criar aqui uma alternativa para que esses consumos de gás natural no futuro possam ser, de certa forma, substituídos por gás de síntese, de certa forma, a partir da gasificação de biomassa. Okay? E com esta forma nós esperamos que o complexo Setúbal atinja a neutralidade carbónica, ou pelo menos se limitem as emissões que sejam possíveis de eliminar, sendo que depois há uma linha, como podem ver em baixo, que é uma linha de compensação, também por offset, em que nós, as que não conseguimos evitar, temos que compensar. Okay? E este é o nosso roteiro de descarbonização. Acho que cumpri com o tempo, mais ou menos. Portanto, agradeço a vossa atenção e o vosso tempo. Muito obrigado. Muito obrigada, agradeço ao Nuno e agradeço ao João a sua participação neste webinar, e abro agora aqui um espaço para comentários, para questões por parte da assistência. Alguma questão, algum comentário? Quem quiser falar pode ligar o microfone. Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia, Helena. Bom dia. Sou a Catarina, estudante de doutoramento em Instituto Superior de Agronomia, e queria parabenizar o Hora de Barros pelas apresentações e uma questão assim mais específica ao engenheiro Nuno Rodrigues, acerca das caldeiras de biomassa. Fiquei curiosa e gostaria de lhe perguntar, se possível, qual o tipo de biomassa que utilizam? São as mesmas espécies, ou são os resíduos das espécies que utilizam para a produção de pasta, ou são outro tipo que colhem, que fazem a remoção? Obrigada. Ok, muito bem. Nós no nosso grupo atualmente
nós temos 5 caldeiras de biomassa. Temos uma caldeira em cada fábrica de pasta, que aproveita o que nós chamamos de biomassa interna, portanto é a casca principalmente e alguns rejeitos das operações de processamento de madeira. Okay? Nós compramos a rolaria, nas nossas fábricas chega a rolaria com casca e rolaria sem casca, e a casca nós não aproveitamos, não é viável fazer pasta a partir de casca. Não é? E então nós descascamos a rolaria e picamos essa casca, e essa casca depois é aproveitada, é valorizada nessas caldeiras de biomassa interna, que são caldeiras que usam esses rejeitos, esse sobrante do tratamento de madeira, mas também os próprios rejeitos. Portanto, quando nós fazemos depois então a estilha para a produção de pasta, há sempre alguns bocados que são rejeitados por estarem fora da dimensão adequada ao cozimento. Portanto, todos esses rejeitos dessa casca são valorizados nessas caldeiras de biomassa interna, essas 3 que nós temos, e essas caldeiras acabam por produzir energia térmica para o nosso vapor, para a nossa cogeração, e ajudam, de certa forma, a colmatar as necessidades de energia térmica do fabrico de pasta, mas também do fabrico de papel. Porque nós, no caso da Figueira e de Setúbal, e Setúbal principalmente, a fábrica velha, portanto, eu estava a falar há bocado de papel, quase toda a energia térmica necessária a esse processo vem precisamente desta caldeira de biomassa. De certa forma, é alimentada via esta caldeira de biomassa interna. Para além disso, temos outras 2 caldeiras de biomassa, que nós chamamos que são biomassa que nós compramos aos nossos fornecedores, biomassa externa, e essas caldeiras de biomassa tipicamente recebem os sobrantes das operações florestais. Portanto, quando os nossos fornecedores colhem a madeira na mata, sobram aquelas ramadas e bicadas, portanto, a parte de cima do eucalipto, e também quando fazem operações de manutenção florestal, por exemplo, estamos aqui a falar, por exemplo, da limpeza de aceiros ou a seleção de varas, quando as árvores são jovens, tudo isso são sobrantes das operações florestais que, de certa forma, tinham que ser encaminhados. E nós criámos 2 caldeiras de biomassa, estas 2 de biomassa externa são de 2009 as 2, uma em Aveiro e outra em Setúbal, e recebemos biomassa, que são, na prática, a grande parte da biomassa são sobrantes destas operações florestais, mas também estão preparadas para queimar outros tipos de biomassa que não só das operações florestais do eucalipto. Por exemplo, dá aqui um caso específico, muitos saberão, Portugal tem ou teve uma praga do nemátodo e foi necessário fazer cortes sanitários no pinho, e de certa forma nós acabámos porque reparem, esse pinho não pode ser exportado, porque os países na Europa não aceitam pellets com esse pinho que tenha sido afetado por nemátodo, e então nós também, as escalas de biomassa também foram preparadas, que já estavam preparadas para processar esse resíduo, essa biomassa alvo de cortes sanitários, ok? Por exemplo, algumas operações das próprias operações de outras florestas que não só de eucalipto, além do pinho também, nós também temos essa capacidade para processar. Portanto, nós, na prática, por isso é que nós acabamos por nos integrar como sendo um dos maiores principais, se não o maior, produtor de energia elétrica a partir de biomassa em Portugal. Exatamente por estas caldeiras de biomassa, mas também pela recuperação da lignina, que faz parte do processo de pasta. Obrigada, Nuno. Mais alguma questão? Algum comentário? Algum tópico para discussão? Quem quiser participar? Vou dar um minutinho. Não. Então, eu faria uma pergunta ao João. Nestes processos, neste planeamento, de alguma maneira, planear também é agir, não é? Planear também é agir. Não podemos é ficar pelo planeamento. Nestes processos de planeamento há sempre uma consulta pública, não é? Há sempre um processo de consulta pública, de ouvir a população, ouvir várias entidades. Qual é a sua opinião sobre a forma como essas consultas públicas funcionam e a sua influência depois no plano final?
Os planos e as estratégias e os planos de adaptação às alterações climáticas em Portugal, neste momento, não têm um enquadramento legal, nem orientações muito claras sobre qual é que é a metodologia que deve ser seguida. Por parte da Agência Portuguesa do Ambiente e também pelo POCUR e mais recentemente também pelos EA Grants, algumas orientações genéricas que deveria ser seguida a metodologia que foi adotada no âmbito do projeto Clima Adapt e que foi de facto uma metodologia bastante participada. Portanto, em todos os municípios onde foram desenvolvidas essas estratégias, realizaram-se workshops com atores estratégicos locais, portanto, todas as áreas, desde os decisores políticos até responsáveis por empresas, o setor social, a educação, portanto, procurou-se envolver sempre bastante as comunidades. Eu penso que, naturalmente, houve processos mais participados do que outros. Eu orgulho-me no caso do plano da área metropolitana de Lisboa, acho que possivelmente foi o plano mais participado de todos, porque ao longo de 2 anos, salvo erro, tivemos 44 momentos de workshops, seminários, reuniões com os setores, ao todo 2.000 pessoas da área metropolitana de Lisboa, 2.000 pessoas, digamos 2.000 entidades foram envolvidas neste processo participativo. Mas temos também outras experiências excelentes, nós estamos a concluir agora, por exemplo, o plano de Lolé, mas também adotámos a mesma metodologia em Leiria, em Ilhavo, em Lagos. Foram municípios onde procurámos sempre envolver bastante as populações, os seus representantes, os stakeholders locais e de facto o contributo que nos dão é riquíssimo, porque acho que hoje em dia há uma percepção, uma noção, uma consciência muito grande da importância do clima e dos riscos que as alterações climáticas poderão trazer para as atividades de cada um, e nós ganhámos bastante, e todos esses planos ganharam bastante com o envolvimento da população, com o envolvimento desses agentes. Certamente em todos esses planos as ações que acabaram por ser propostas resultaram talvez em igual medida do contributo dos especialistas que estavam na equipa e dos projetos que as autarquias queriam desenvolver, como de ações que foram sugeridas, propostas, em alguns casos até mesmo parcerias propostas pelas entidades, pelas empresas, pelos representantes setoriais que participaram. Portanto, é absolutamente decisivo, não se pode fazer, sobretudo porque são processos de gênese local, são processos de escala local, que têm que envolver as comunidades. As comunidades têm que se constituir realmente como comunidades adaptativas. Não é razoável pensarmos que o Estado e que as autarquias têm recursos, capacidades ou sequer competências e sensibilidade para intervir em todos estes setores e, portanto, é necessária a cooperação de todos e que estas estratégias sejam de facto sentidas por todos como as suas estratégias e que todos concorram para a sua implementação. É absolutamente decisivo, na minha opinião. Obrigada. Mais alguma questão, mais algum comentário por parte da assistência? Não. Eu gostaria de... Faz favor. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu sou José Lobato. Relativamente à intervenção do João Teia, portanto, sobre a questão das alterações climáticas, portanto, esta questão das alterações climáticas é abordada pela primeira vez em Estocolmo, 1972. Depois disso surgem uma série de acordos e tratados, portanto, Rio de Janeiro, 1992, Kyoto, 2005, Rio de Janeiro, 2012, Paris, 2015, e passados quase 50 anos, estamos com certeza muito piores do que estávamos há 50 anos atrás em termos ambientais. Uhum. Portanto, os resultados têm sido maior acidez dos oceanos, maior frequência de eventos climáticos extremos,
aumento da poluição, a destruição da biodiversidade, a degradação dos solos. E em oposição a isto, falamos de planeamento, livros brancos, definição de estratégias, planos de ação, acordos e tratados, relatórios de avaliação. Isto, na verdade, dá para entender que talvez a mensagem que está ou que tem sido passada não tenha sido ou não esteja a ser abordada da melhor forma, porque quando se fala da questão do aumento da temperatura de 1,5 graus até 2050, isso foi um dos pressupostos do Acordo de Paris, as pessoas não conseguem realizar que, na verdade, a questão não é a temperatura, o efeito da temperatura do aumento de 1,5 graus sobre nós, seres humanos, não é? Mas sim sobre as consequências no clima, não é? Através do aumento da frequência de ocorrência de catástrofes climáticas, como furacões, incêndios, secas extremas, cheias, pandemias, etc. Portanto, eu penso que nós continuamos a dar resposta, e é bom que se faça isso, pelo menos a curto prazo, dar resposta aos sintomas, mas a fazer muito pouco naquilo que diz respeito às causas, não é? Porque vemos o exemplo dos grandes países, da China, dos Estados Unidos, relativamente à produção de gás natural, em relação também à produção de energia via produção de centrais de carvão. E, na verdade, seria bastante mais importante e relevante atuar estrategicamente sobre as causas. No fundo, a Bioscience em novembro penso que foi em novembro de 2019, num estudo realizado por 11 mil cientistas de mais de 150 países, alertava para o facto da crise climática estar a acelerar mais rapidamente do que a maioria dos cientistas esperavam. É mais grave do que o previsto, ameaçando ecossistemas naturais e o destino da humanidade. Depois refere os 6 passos críticos para enfrentar esta emergência climática. Fósseis, reduzir os agentes poluidores, proteger e recuperar ecossistemas, reduzir o consumo de carne, e deste modo reduzir a emissão de metano e parar com a desflorestação, porque grande parte da desflorestação está associada à produção de ração animal, mudar os objetivos económicos, reduzir e estabilizar o crescimento da população. Portanto, isto são, na verdade, desafios muito grandes e aquilo que dá para entender, e quando falamos que 2030 será o ano do não retorno, faltam-nos 10 anos, não é? Portanto, custa-me um pouco continuarmos agarrados a um acordo de Paris, e sim, na Europa estamos a fazer alguma coisa por ir ao encontro dessas metas, mas a nível mundial as coisas continuam a avançar no sentido contrário. Portanto, quando se fala de atingirmos em 2050 aquilo que é proposto nas metas de Paris, eu sinceramente não acredito se não houver uma inversão muito, muito clara e muito forte relativamente àquilo que o mundo está a fazer. Portanto, gostava de ouvir um pouco a opinião do João relativamente a esta questão. Ok, muito obrigado, José. Eu partilho praticamente integralmente tudo o que disse e penso que e procurei também nas conclusões da minha apresentação ressalvar um pouco essas preocupações. De facto é preciso fazermos muito mais. Temos consciência que nós estamos na região do mundo que mais tem feito nesse sentido e é manifestamente insuficiente. Portanto, se a Europa não está a cumprir os objetivos do Acordo de Paris, o que fará o resto do mundo, sendo que uma parte desse mundo, quer de forma encapetada, sendo signatária do Acordo de Paris e não o estando a cumprir, quer de forma mais declarada, tendo como os Estados Unidos que se retiraram do Acordo de Paris, grande parte dos grandes poluidores não estão de facto a apostar na descarbonização da economia e a dirigir-se às causas do problema de facto. E portanto o problema continua a aumentar e cada vez mais a necessidade de respondermos é maior.
nós temos trabalhado mais, não neste domínio da mitigação, mas no domínio da adaptação, que por vezes é também apontada em debates científicos como um pouco derrotista, não é? É assumir que a mitigação não está a resultar e, portanto, que remédio temos é que nos adaptar. Não é bem assim, grande parte das estratégias de adaptação, se forem implementadas, também podem contribuir para a mitigação, mas é um facto que não basta, e é a única parte que eu não concordo inteiramente consigo. Com certeza que é fundamental intervir sobre as causas, mas também é fundamental intervirmos relativamente às consequências, aos impactos, e portanto fazermos com que sejamos cada vez mais resilientes aos impactos do clima atual e preparemos para os impactos que teremos no futuro. Como disse, realmente há processos geofísicos que estão em curso e que a concentração de gases na atmosfera e os impactos que isso terá em termos de alterações climáticas não conseguem ser revertidos, mesmo que nós parássemos o mundo de repente e que já não houvesse fábricas a poluir e tivéssemos uma descarbonização total. Sobretudo nos oceanos. Os oceanos são sistemas muito lentos e, portanto, esperam-se séculos ainda em que as alterações climáticas terão um efeito na subida do nível médio do mar. E os territórios litorais são vulneráveis, continuarão a ser vulneráveis, e mesmo com intervenções brutais de mitigação, naturalmente teremos sempre que intervir em termos de adaptação dessas áreas aos efeitos que esses territórios vão sentir. Mas partilho também da sua opinião, realmente é um problema importantíssimo, é um problema gravíssimo, urgente, mas naturalmente nós não estamos, ele não é assim percepcionado. Há vários estudos sobre isto, sobre a percepção do risco, questões sociológicas, psicológicas, que de facto para muita gente as alterações climáticas é uma coisa que irá acontecer eventualmente no futuro, vamos lá ver. Num dia chove, no dia faz sol, e portanto ainda temos de trabalhar muito em termos de sensibilização e se calhar sobretudo sensibilização dos decisores políticos para a importância desta ameaça. Mas não tenho dúvidas que é fundamental concentrarmos cada vez mais recursos neste objetivo. Começou por dizer, eu partilho da sua linha de pensamento e penso que também foi isso que eu procurei realçar. Nós temos estado a planear, mas a ação de facto tarda. Estamos num momento decisivo, parece que desta vez vai haver dinheiro. O Pacto Ecológico Europeu que a senhora Ursula von der Leyen apresentou e que a Comissão Europeia apresenta parece ir neste sentido, também do Green New Deal que alguns advogam na Europa e nos Estados Unidos. Acho que é um bom sinal. Há naturalmente forças de resistência, há interesses económicos que acabam por ser, sobretudo de curto prazo, que acabam por ser afetados por estas novas estratégias, mas eu penso que não haverá outro caminho. A Covid-19 e esta crise tem sido também uma oportunidade para repensarmos algumas questões, desde a configuração das nossas cidades, aos sistemas de transporte, às relações de trabalho. Eu penso que não vai ser uma mudança radical na nossa forma de viver em sociedade, mas são tendências que foram aceleradas e que, de um modo geral, serão sobretudo benéficas a médio e longo prazo em termos de descarbonização da sociedade, digitalização da economia, e que isso terá, espero eu, algum efeito também na mitigação das emissões de gases com efeito de estufa e no controle das alterações climáticas. Mas está muito, muito por fazer. O desafio é enorme e mesmo com toda a consciencialização que tem havido, acho que ainda não há de facto ainda uma noção ampla na sociedade da gravidade do risco que nós vivemos. E sobretudo, isto também é importante nós termos noção. Nós vivemos num país que na última década, se pensarmos bem,
dos incêndios de Pedrógão aos deslizamentos no Funchal, aos galgamentos oceânicos que tem havido na costa portuguesa, a tempestade Hércules, o furacão Leslie, os impactos devastadores, ainda este inverno tivemos em Coimbra, cheias do Mondego. Portanto, nós temos tido uma década de alertas. Nem todos os países têm tido esse azar ou essa sorte, digamos. Portanto, a nossa população está particularmente consciente dos riscos climáticos que nós já hoje em dia em que nós incorremos. Nem todas terão essa consciência, portanto, para algumas partes do globo as alterações não têm sido assim tão significativas e, portanto, talvez para eles não se justifiquem tanto estas medidas, estas transformações sociais e económicas que implicam. Mas penso que, pelo menos em Portugal, é unânime, isso já é um fator muito positivo que eu gostava de realçar e que transparece todos os processos de planeamento em que nós trabalhamos. Em todos os setores, em todos os territórios, há uma unanimidade da importância de intervir e de agir, como dizia a Helena, e isso já é um facto bastante positivo. Mas esta próxima década é absolutamente crítica para darmos passos decisivos na nossa transformação, na mitigação e na adaptação. Obrigada, João. Eu não sei, nós estamos já no nosso tempo, mas não sei se o Nuno quer dizer alguma coisa muito brevemente. Nuno, quer fazer algum comentário? Eu acho que o João falou. Sim. Acho que o João já disse quase tudo, não é? Portanto, ou seja, e agora aproveitando e roubando também aqui um bocadinho das palavras do João, esta última década, essa parte final, esta última década, se nós pensarmos enquanto Navigator, nós temos um complexo na Figueira da Foz que foi afetado diretamente pelo Leslie, não é? Nós temos a seca nacional, que nos afeta a forma como nós usamos a água e começa a impor algumas restrições relevantes, também em Setúbal, precisamente na forma como nós usamos a água e como nós devolvemos essa água ao meio receptor. Nós temos um grupo interno de trabalho exatamente para pensar como é que as alterações climáticas nos próximos anos, como é que elas nos vão impactar na nossa atividade. E estamos a falar do ponto de vista industrial, porque se nós ficarmos impedidos de exercer a nossa atividade derivada das alterações climáticas, não é? Nós também temos aqui um grande impacto social, porque como nós vimos, nós não estamos a falar apenas dos 3.300 trabalhadores diretos que nós temos nos nossos complexos, mas também dos mais 7.000 fornecedores que trabalham connosco todos os dias e o impacto que isso tem na economia nacional. Portanto, nós não podemos pensar que as alterações climáticas vão bater à porta do vizinho. Nós temos que pensar é que, muito bem, por um lado, tentar minimizar o nosso contributo para as emissões de gases de efeito de estufa, mas por outro lado também criar mecanismos, criar projetos, criar alternativas para ganharmos resiliência face ao que é inevitável e ao que estará para chegar, que nós não sabemos o que é. Nós não nos podemos esquecer que havia uma comparação engraçada. Nós estávamos em outubro, nós estávamos com fogos em outubro de 2017. Nós estávamos com fogos em Portugal, fogos os mais severos que alguma vez tivemos, não é? E no outro lado da Europa, portanto, não é no outro lado do mundo, no outro lado da Europa, havia neve em Itália. Se isto com a forma como, numa empresa global como a nossa, nós temos que pensar desta forma. Eu lembro quando era miúdo, havia uma coisa que era think globally, act locally. Portanto, acho que é isso, acho que tem que partir de nós. Os primeiros de educação ambiental, exatamente. Sim. Pronto. Portanto, muito obrigado a todos. Obrigada. Portanto, eu agradeço, em primeiro lugar, ao engenheiro Nuno Rodrigues e ao Dr. João Telha por aqui terem estado. Agradeço aos participantes. De facto, este objetivo da ação climática tem outros níveis de intervenção, mas nós focamos, e penso que bem, nestas questões do planeamento e da gestão, não é, do que se pode fazer para combater as alterações climáticas. Agradeço a todos e a todas e um bom resto de dia. Obrigada. Obrigado. Obrigada.
Obrigada. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Pronto, obrigada, João e Nuno. Espero que tenha correspondido ao Eu acho esperado. que sim, eu acho que sim. Foi aqui e acho que foi uma boa sequência, não é? Foi uma boa sequência. E o Nuno, no fundo, acaba por complementar, porque enfim, nós trabalhamos mais na questão da adaptação e, embora há questões muito relevantes, a Navigator participou, aliás, nestes processos de planeamento, na área metropolitana de Lisboa também, não é? E, portanto, vocês também têm uma